E aí, galera, seguindo aqui, seguindo, o professor aqui na área, o professor Guilherme na área, mais uma aula aqui do bloco do HD. Agora é aula de informática. Professor Igor Rafael, um professor facilitador para você entender informática, tá? Então, para você que quer fazer a guarda de João Pessoa, mas se você vai fazer outro concurso, também assiste essa aula, galera. As aulas, a gente coloca uma aula específica, mas ela serve para os concursos também, beleza? Então, para você fazer guarda de João Pessoa, sistema operacional, um assunto que cai muito na prova, viu? Um assunto extremamente relevante e o HD está aqui mais uma vez para ajudar você que vai fazer o concurso de João Pessoa ou outro concurso que é esse assunto também, beleza? Detone a aula, clica lá, curtir. Se quiser adquirir nossos cursos, se quiser não, para adquirir nossos cursos, que eu sei que você vai adquirir, www.ugodiascursos.com.br, beleza? Boa aula e bom carnaval, valeu! Fala, meus queridos alunos de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Professor Igor Rafael na área. Tem professor Igor Rafael, tem informática pesada. Vai dar certo. Bora lá? Você que está aí desacreditado, desacreditada, está assistindo a aula quase dormindo. Irmão, para um pouquinho, toma um café, dá uma respirada para voltar aqui com gás, certo? Beleza? Desta vez vamos falar sobre um assunto muito importante, certo? Muito comum, talvez está lá no topo dos assuntos mais cobrados em concurso, que é sistemas operacionais, certo? Sistemas operacionais. Sistema operacional é o software mais básico que existe, costumo chamar de alma do computador, pois é a base para o funcionamento dos softwares, e em português, programas. E sem ele não é possível gerenciar e prover comunicação das peças de hardware do PC. Né? Lembrando que PC não é PC Farias, PC é personal computer. Traduzindo, computador pessoal. Certo? Galera, vamos lá. Software, né? Vamos voltar aqui uma basezinha da informática. O PC, que é o principal instrumento da informática, né? Informática, para quem não sabe ainda, informática, se você pegar a etimologia do termo informática, você vai pegar ali, ó. Info, radical, né? Ó. Info, mais o sufixo mática. Info vai vir de informação. E mática vai vir de automática. Então, para quem nunca soube, né? Informática significa informação de maneira automática. Então, quando as informações são geradas de alguma maneira automaticamente, a gente está tratando também diretamente de informática. Informática não é a mesma coisa que computação. Computação é resolver várias coisas ao mesmo tempo, certo? A computação entrou aí com o PC, com os supercomputadores, dentro do contexto de informática, mas se você tem uma câmera ali substituindo segurança, se você tem uma catraca eletrônica substituindo também um porteiro, tudo isso já é informática. Computação já é a resolução de alguns problemas, já é a resolução para chegar ao automático. Mas a informática, ela vai além disso. Ou seja, computação está contido no conjunto do conceito de informática, mas nem tudo que é informática é computação, certo? Beleza? Informação de maneira automática. E, Igor, o que é informação? Eu faço a mesma pergunta para vocês. O que é informação? Tempo. Dado, professor, tem alguém gritando aí. Tem sempre alguém que está ali firme. Dado, professor, não. Dado não é a mesma coisa que informação. Tem muito a ver, mas não é a mesma coisa. Certo? Vamos lá. Diz outra coisa aí. Informação é algo que a gente entende, que a gente aprende. Tá melhorando. Vamos lá. O que é informação? Se eu chego e jogo, por exemplo, aqui 6.000. 6.000. O que é 6.000? Muita gente está dizendo para mim que é um número. Beleza. Número de quê? E aí? Número inteiro, professor. Beleza, número inteiro. E aí? Tá, professor. Então o senhor está perguntando demais, já estou ficando chateado. 6.000 é um número inteiro, beleza, mas isso aqui é um dado.
Isso é um elemento bruto sem contexto. Se eu boto 6.000 aqui, não contextualizo, é um dado. Para gerar informação, esse dado tem que estar o quê? Contextualizado. Se eu boto assim, 6.000, aí eu vou fazer até uma setinha aqui para abreviar. Salário inicial. Salário inicial do teu cargo. Opa, professor, agora já me animou. Pois é, e esse 6.000 passou a ter contexto e isso gerou informação. Antes, o 6.000 era elemento isolado, um número que não tinha sentido, não tinha contexto. Quando eu contextualizei, gerou informação. Isso é informação, gente. Certo? Se eu boto aqui 21/08, o que é isso? Alguém vai dizer uma data, certo? Data de quê? Alguns já vão chutar, né? Data do teu aniversário, professor. Adivinharam. Pode mandar presente para mim. 21/8, certo? Mas se eu jogo aqui o 21/8, parece apenas uma data. Mas se eu contextualizo dizendo que é a data do meu aniversário, então já gero informação, certo? Informação é quando o dado tem contexto. E quando você processa um conjunto de informações, pronto, agora deu um trava-língua em mim. Peraí, respira, professor. Quando você processa um conjunto de informações, você estuda um conjunto de informações, isso vai gerar conhecimento. E ainda vai ter outro conceito, que é inteligência. Inteligência é um dom, é algo nato, na verdade. Todo mundo tem inteligência. Porém, quando a gente vai para esse contexto aqui de informação, a inteligência seria o quê? Seria a aplicação do conhecimento. Você estudou informações, adquiriu um conhecimento. Quando você aplica esse conhecimento, você está sendo inteligente. Exemplo, vai ter um clássico entre Flamengo e Vasco. O cara que vende ali, o cambista que vende ali na frente do estádio cerveja, ele pode aumentar o estoque de cerveja, porque vai ter mais gente nesse clássico. É ou não é? Ele não vai vender a mesma coisa que um jogo entre Flamengo e São Paulo, por exemplo. Tem uma rivalidade, mas não como Flamengo e Vasco. Certo? Clássico é clássico. Então, ele estudou, até mesmo que um conhecimento empírico que ele tem ali. Pela experiência dele, ele sabe que ele vai vender mais. Então, ele tem que estocar mais cerveja, comprar mais cerveja. Certo? Essa é a lógica. Inteligência é isso. Tudo para dizer que a informática, que é a informação de maneira automática, é o que o ser humano precisa. A gente tem um clichê que diz, a vida é feita de escolhas, né? Então, para você fazer uma escolha, você tem que ter informação, você tem que ter conhecimento para agir de maneira inteligente. Tem gente que tem conhecimento e escolhe não agir conforme o conhecimento. Isso a gente chama de burro, né? Geralmente a gente chama de burro. Certo? É um adjetivo aí para a galera que não usa o conhecimento na hora de tomar uma escolha. Certo? E a gente vive em função de escolhas o tempo todo. Por isso que existe a informática, para agilizar essas decisões, essas escolhas. Certo? Tudo isso para dizer que o principal instrumento da informática é o computador pessoal, principalmente para quem estuda informática básica para concurso. E esse computador pessoal é formado por software e por hardware. Hardware é a parte física, aquilo que você chuta, aquilo que você toca, é tangível. Software é a parte lógica, aquilo que você xinga. Você não pode tocar no software, você pode operar, utilizar, mas não pode tocar nele, certo? Beleza? Por isso que é aquilo que você xinga. Eita, Android infeliz. Eita, Windows, tá doença daquela outra, né? Você fala um bocado de coisa que você estava com raiva. E o sistema operacional é simplesmente os softwares. Eles podem ser divididos principalmente em 3 classificações. Vamos lá. Básicos, certo? Básicos. Aplicativos. Aplicativos e utilitários. São essas 3 classificações de software aí que a gente tem. Os softwares básicos são aqueles mais elementares, né, para o computador funcionar. Os softwares aplicativos são aqueles que funcionam por cima dos softwares básicos. E os softwares utilitários servem para manutenção. Por isso que eu digo que é sempre uma analogia ao ser humano. Por exemplo, a placa-mãe é o corpo, o processador é o cérebro, os dispositivos de entrada e saída são os membros, onde você vai capturar e responder, ou seja, como se fossem os braços da gente, como se fossem as pernas, né? Os próprios olhos, a boca e assim vai. E a memória,
que é um hardware, é a memória. A gente também tem memória, certo? Quando fala de software, eu digo que é a alma. A gente pode ter um corpo topado, mas se a gente não tiver alma, é mesmo que olhe para alguém que está todo bombado, mas não tem conteúdo nenhum. É alguém sem sistema operacional, pode ter certeza. Do mesmo jeito, é um computador sem sistema operacional. Já pensou? O que é que você faz no computador sem sistema operacional? Diz aí, responde para mim. Não faz nada. Você pode ter o melhor processador, última geração, pode ter 300 terabytes de SSD. Meu irmão, que armazenamento, tem que respeitar. Pode ter um bocado de coisa boa, mas se não tiver um sistema operacional, você vai clicar, clicar, clicar e não vai sair do canto. É a mesma coisa que você tentar falar com o surdo mudo sem saber falar em Libras. Vai ser só um oi e um tchau, que nem relacionamento de ex-casal, certo? Beleza? Então, o sistema operacional é simplesmente o software mais básico que existe. Ele se encaixa aqui nessa categoria como o principal dos principais, certo? Então, tenho noção do que a gente está estudando. Será que cai em concurso? Cai, com força. Cai mais do que o Vasco para a segunda divisão. Cai demais, até mais do que o Vasco e o Palmeiras juntos. Nada contra, né? Mas é verdade. Vamos lá. Existem 2 sistemas operacionais abordados em concursos, certo, gente? Que é o Windows e o Linux. Aí, galera, a gente vai estudar um pouquinho de cada um desses. Lembrando que na maioria dos concursos a gente utiliza com mais frequência, que é o Windows. Mas isso é muito relativo. A galera acaba deixando de estudar o Linux e tem prova que cobra mais Linux do que o Windows. Então, veja sua banca, veja seu cargo. Nunca deixe de notar essas coisas. Velho, se você não se planeja, cara, vai dar muito errado. Concurso não é apenas conhecimento. Tem muita gente que tem muito mais conhecimento e não passa no concurso. Porque concurso é estratégia. Saber identificar a lógica da banca, a lógica do teu cargo e, meu irmão, meter bronca a responder questões, né? Eu sei que algum professor já falou isso para você. Se é uma prova objetiva, a maior parte do tempo que você vai se dedicar estudando, você tem que responder questões. As questões vão te dar uma noção sobre a banca e vão te deixar preparados para não encarar uma coisa conhecida. Eu costumo dizer, do seu 100% de tempo dedicado num dia para estudo, se a sua prova é objetiva. É lógico que você vai fazer dissertação, você não vai ficar estudando só questões, né? Mas dos 100%, se a sua prova for objetiva, 60% dizem aí, algumas pessoas que testaram isso, não é uma porcentagem à toa que eu estou soltando, 60% deve ser de resolução de questões e 40% você investe na teoria daquilo que você errou nas questões. Você vai responder nas questões. Lógico, você tem que começar a responder questões quando tiver uma base. Tem uma base, começa a responder e vai focando no que erra. Inclusive, coloca o nome desse caderno, que você pode criar de caderno de erros. Eu boto lá o que eu errei e vou estudar na parte teórica, os 40% do meu tempo eu vou estudar aquilo que eu venho errando. E vira um ciclo. Você está entendendo, está conhecendo como a banca trabalha, está respondendo questões e está investindo no que você está errando. Tem como dar errado? Rapaz, eu acho que é bem efetivo isso aí. Eu botava em prática, se fosse você. Beleza? Vamos lá. O Windows e Linux. A gente vai começar, né? Antes de entrar nos 2 sistemas operacionais, a gente vai estudar um pouquinho sobre a arquitetura de um sistema operacional. Vamos lá. O termo arquitetura não é utilizado apenas para fazer referência ao curso de graduação, à disciplina e etc. O termo arquitetura quer dizer, significa que é um projeto conceitual daquilo que você deseja construir. A essência necessária do seu objetivo deve estar na arquitetura. Então, na arquitetura você traça o que é necessário ter. Por exemplo, todo sistema operacional vai ter 2 coisas, né? Vai ter kernel e shell. Todo sistema operacional vai ter kernel e shell, certo? O que é o kernel? Que palavra difícil, eu disse a você. Se você estudar um pouquinho dos termos técnicos em inglês, de informática, vai te ajudar. Kernel vem de núcleo, significa núcleo. Então, kernel é o núcleo do sistema, né? O núcleo do sistema vai fazer o seguinte, ele vai preparar aquilo que é necessário e, além de preparar, ele vai executar as funções do sistema operacional. Já o shell, né, ele vai se preocupar com quem? Ele vai se preocupar com o usuário.
O shell vai se preocupar com o usuário. Ele vai interpretar o que o usuário quer e vai passar isso para o kernel. Como assim? Deixa eu explicar. Você clica lá 2 vezes no ícone. O que é que vai acontecer quando você clica 2 vezes? Ao ouvir alguém gritando. É lógico que vai abrir, né, professor? Vai executar. É verdade. Vai executar. Mas por que ele executa? Porque o shell interpretou, ao você clicar 2 vezes, que você queria abrir aquilo ali. Aí ele diz para o kernel, olha, fulano quer abrir o Word. Aí ele vai preparar a memória, separa as coisas. Se for abrir um arquivo que já existe, vai lá procurar o arquivo no HD, fazer tudo isso para você e vai deixar lá pronto para você usar o Word. O shell se preocupou em interpretar o que você queria. Já o kernel se preocupou, que é a parte principal, em separar os detalhes e executar aquilo que você deseja fazer. Já pensou? É mais ou menos assim que funciona o sistema operacional. Pensa comigo, no restaurante. No restaurante a gente vai ter lá shell e kernel também, se a gente olhar direitinho. Quem é o kernel, por exemplo? Quem é o kernel de um restaurante? O chefe de cozinha, né? Vai ser o kernel. Já o shell vai ser o garçom. O garçom vai lá no cliente, interpreta o que o cliente quer, leva para o chefe de cozinha. O chefe de cozinha vai fazer o quê? Vai separar os ingredientes, o hambúrguer, o cheddar, o bacon, deu até uma vontade agora. Vai separar e vai fazer o quê? Vai botar lá o hambúrguer para fritar ou passar na chapa, sei lá o quê, né? O hambúrguer na brasa fica mais gostoso ainda, né? Tudo que não usa óleo, essas coisas, eu prefiro, pelo menos. Aí, pô, botou lá, montou o sanduíche, certo? Quem fez isso? O chefe de cozinha. O garçom apenas interpretou o que o cliente queria. Às vezes o cliente diz, ó, sem cebola caramelizada. Aí o shell chega e diz pro kernel, arroz de cebola. Pode botar muita cebola. Já aconteceu com vocês? Ó, eu quero sem salada. Aí vem com mais salada ainda. Vem com mais salada do que o que pediu com salada. Acontece. Tem um shell meio mal amanhado por aí no restaurante, mas é mais ou menos assim. Então entenda, o shell, ele se preocupa em interpretar o que o usuário quer. Já o kernel, ele vai, prepara e executa as funções do sistema operacional. Não tem como você esquecer, gente. Faz analogia que fica mais claro na sua mente. Tem aluno meu que tem assim, quem é o kernel? O kernel é o chefe de cozinha. Cuidado também, porque não vai vir essa alternativa na prova. Mas se ele entende ali, faz uma analogia ao sistema operacional, fica bom sim de levar para a prova e memorizar. O shell ele pode ser modo gráfico ou modo texto. Como assim? Modo gráfico. Por exemplo, vocês estão ligados que o símbolozinho de desligar é mais ou menos assim. Eu sou meio ruim para desenhar, viu, gente? Aí, ó, é mais ou menos assim o desligar. Parece uma maçã, qualquer fruta, mas isso é o quê? Isso é o botão desligar. Quando você usa o shell modo gráfico, você clica nesse botão de desligar, para desligar o computador, né? Mas quando você usa o shell modo texto, você vai usar um comando de texto, como se fosse um verbo no imperativo, tipo shutdown. Shutdown é o comando para desligar o sistema operacional, certo? Isso no Windows e no Linux também vai servir, certo? Ou seja, o modo texto é quando você usa um interpretador de comandos de texto, geralmente um prompt de comando que a gente chama, ou terminal, e você vai digitar isso aí e ele vai fazer a mesma função de que como você tivesse clicado no botãozinho de ligar, certo? Beleza? O modo texto, deixa eu mostrar para vocês o modo texto aí, só por curiosidade. Então, ó, aqui, por exemplo, eu tenho o shell modo texto para a gente fazer um teste. Por exemplo, tem aqui o ping.google.com, foi um exemplo de um comando de texto, onde ele testou se existia uma conexão, né? O ping funciona mais ou menos assim. Para que serve o ping? Ele manda uma mensagem e espera uma resposta. Se tiver resposta, é porque tem comunicação entre o seu computador e o computador que está carregando o site, por exemplo, um computador em rede e assim por diante. É como se fosse uma mensagem assim, tem flamenguista aí? Aí se tiver resposta é porque tem comunicação. Se não tiver, né? Se for de 2019 para baixo, só vai vir um cheirinho. Mas, ó, deixa eu dizer um negócio para vocês. Por exemplo, como eu disse, tem como desligar o computador aqui, ó, usando a parte gráfica
nesse botãozinho. E tem também como digitar aqui e colocar shutdown, por exemplo, certo? Colocando shutdown, WN, aí eu vou conseguir também desligar. Mas eu não vou dar um Enter. Por quê? Porque senão eu vou cancelar a minha aula de agora, certo? Não tem para que desligar o computador agora, mas seria um exemplo de que eu poderia usar também. Ao invés de clicar no botãozinho, eu ia usar um comando de texto. Essa é a grande diferença do modo texto para o modo gráfico. Todas as versões de sistemas operacionais que a gente estuda para concurso, eles possuem a parte gráfica, que é o que a gente mais utiliza, está acostumado, e a parte de texto. E o que acaba que eu gosto muito de cobrar, principalmente para Linux, que a gente vai dar uma olhadinha também, comandos de texto. É muito abordado pela banca aí, pelas bancas de concurso. Fechou? Beleza? Aí, galera, ó, preste atenção. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Depois que a gente saca essa ideia de shell e de kernel, a gente começa a estudar a parte de sistemas operacionais. Vamos começar com Windows, certo? Propriamente dito, né? A gente já vinha estudando sistemas operacionais, agora a gente vai entrar nos exemplos de sistemas operacionais que são cobrados em concurso. O Windows significa janela, né? O Windows foi feito para vender, para ser comercial, para poder agradar. Por isso que o Windows tem tanta compatibilidade com jogos, por isso que o Windows é tão interativo. Então, o Windows foi feito para vender. Ele significa janelas, né? Se você notar, o símbolo de Windows é uma janela, né? Aqui, ó. Se olhar aqui, se você não tinha percebido, o símbolo de Windows, um janelão que a gente chama no Nordeste do Brasil, certo? É mais ou menos assim. Eu sei que tá meio feio, mas é mais ou menos assim. Então, Windows significa janela. Aí, galera, o que é que a gente tem que estudar mais sobre o Windows, né? Ele foi feito para ser atrativo e interativo e a maioria das bancas vai comparar as versões, principalmente, né, na atualidade, 7, 8 e 10, certo? São as versões mais cobradas em prova. O Windows ele é dividido em versões. A gente vai ver que o Linux, por diferente disso, vai ser dividido em distribuições. Mas a gente está falando aqui de Windows e vale sempre a pena lembrar que ele vai ser dividido em versões. As bancas amam cobrar as diferenças entre as versões do sistema operacional Windows. Eu disse a vocês o que sobre o Office, né? Eu disse que no Office, no caso do Office, eles não cobram tanto sobre as versões ali 2007, 2010, não vai tanto nas diferenças. Já no sistema operacional vai, certo? Por exemplo, no Windows 8 saiu o botão iniciar que tinha no 7. No 10 voltou, porque a galera percebeu que não era legal ficar sem botão iniciar, certo? Lembre que a banca sempre vai cobrar também o que é nativo. O Windows 8.1 passou a fazer o teste da volta do botão iniciar, mas isso é um teste. Nativamente mesmo, voltou com o botão iniciar no 10. O 8 veio sem botão iniciar. Então, na prova, ele vai considerar o que veio na versão inicial do Windows 8, certo? Que veio nativo ali, então veio sem botão iniciar. Então, vai ter alguma diferença. Por exemplo, quando você vai entrar no usuário na versão 7, você vai direto para a área de trabalho. Na versão 10, você vai direto para a área de trabalho. Na versão 8, você não vai para a área de trabalho. Você vai para uma tela cheia de bloco, chamada tela iniciar. Também a galera toda perdida. A minha mãe comprou um computador com Windows 8 e ela me passou uns 2 meses me perguntando como colocar na área de trabalho, que ela não conseguia. Ia para foto, aí ficava a tela inteira e ela não conseguia mudar. Então, são interessantes a gente saber o que existe em comum entre elas, certo? Na próxima aula eu vou dar continuidade falando as informações sobre o que é em comum entre essas versões do Windows, certo, galera? Lembrando que previsto no nosso roteiro era falar sobre o Windows 7 e o Windows 10, mas eu coloquei o 8 aí para lembrar que a banca pode fazer alguma comparação também a esse sistema, certo? Chama e até a próxima aula, acorda aí, vamos embora. Próxima aula chega já. E aí, galera, gostou dessa aula aqui? Tenho certeza que você gostou demais dessa aula. Preparamos essa aula de carnaval para vocês, beleza?
Gostou desse conteúdo? Isso aqui é só uma amostra grátis, galera. Entra aqui no site, vou colocar aqui o site para vocês aqui, www.hugodiascursos.com.br, e você vai ter acesso a todos os nossos cursos. Essa aula que você assistiu aqui, esse professor aqui, esse tipo de conteúdo e muito mais. Simulado, questões, o que você imaginar, cronograma, tem no nosso site, beleza? Bons estudos a todos. Valeu, galera. Um abraço.